Rique Mais Notícias. Hoje é um dia de protestos no Brasil inteiro, aqui no Paraná também, manifestações que colocam o Supremo Tribunal Federal contra a parede. A população vai às ruas para reclamar da postura do Supremo Tribunal Federal, que se converteu no Instituto Lula. Para defender um réu, decidiu, num juízo de casuísmo, até agora, mudar a sua própria jurisprudência. Marcos Souza e os protestos no Brasil. Movimentos contra Lula estão preparando atos em mais de 100 cidades brasileiras e até no exterior, um dia antes do julgamento do habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal. São 100 cidades em 20 estados, Denian. As manifestações estão sendo encabeçadas pelo Movimento Brasil Livre e o Vem Pra Rua, além de outros movimentos menores que lideraram as manifestações do impeachment de Dilma Rousseff. Todos pedem a prisão do ex-presidente Lula, já que amanhã, no caso hoje, não é? É o dia D em que amanhã mesmo, é o dia D em que a corte analisa o mérito do pedido de habeas corpus impetrado pela defesa dele. O MBL mobiliza pelo menos 80 cidades, enquanto o Vem Pra Rua já confirmou em mais de 100, além de pelo menos 4 cidades fora do país, em Boston, Santiago, Londres e Roma. Ontem, o MBL já fez em São Paulo um ato de divulgação do protesto. A Avenida Paulista será o palco principal da mobilização. 14 mil reais foram arrecadados em uma vaquinha online e uma startup doou o carro de som. Além dos protestos de hoje, amanhã também terão manifestação em frente ao prédio do STF, lá em Brasília. O futuro de Lula será decidido nesta quarta-feira pela Corte do Supremo. A liberdade dele, hoje, é garantida por um salvo-conduto concedido pelos ministros na semana retrasada. O TRF4, que é o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, já negou o recurso do petista em segunda instância. Aqui no Paraná, os atos hoje ocorrem em frente aos prédios da Justiça Federal de Curitiba e Maringá, às 6 horas da tarde. Em Londrina, a manifestação é na JK com a Higienópolis, na frente do Vicente Rijo, no mesmo horário. Tem manifestação em Ponta Grossa, na Praça do Polaco, e o protesto em Curitiba não se dá somente na frente do prédio da Justiça Federal. Há chamamento também para outros locais da cidade. Eu recebi aí pelo WhatsApp, pelo Twitter, diversos pontos de manifestação. Não será apenas um. O fato é que hoje muitos brasileiros vão às ruas para demonstrar aos ministros do Supremo Tribunal Federal de que há uma inconformidade com o jeitinho. O STF, todo mundo sabe, quem ouve esse jornal há bastante tempo, sabe que eu não carrego nenhuma fé. A minha fé no Supremo Tribunal Federal é nenhuma. Não levo fé nenhuma em nada. O Supremo já fez o serviço na semana retrasada e se prepara amanhã para conceder um habeas corpus preventivo para que Luiz Inácio Lula da Silva só seja preso depois de esgotados todos os recursos, o que, na ponta do lápis, se andar rápido, daqui 6 anos. Mas pode empurrar uma década. Ou seja, Lula não será preso. A manifestação popular para pressionar o Supremo é o que resta. É isso ou a impunidade? Toda a pressão se dá sobre a ministra Rosa Weber. Ela é o voto. É dela o 6º voto. São 11 ministros do Supremo. 5 nós já sabemos de que lado estão, no lado do início da pena em 2º grau, e 5 do outro lado. E a ministra Rosa Weber, que é a incógnita. Denian, posso comentar uma notícia agora de manhã quentinha? Diga lá. A colunista Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, que é a porta-voz do PT, sim, traz uma informação importante que mostra que o golpe no STF está armado. O que os ministros vão fazer? Durante a votação do HC do Lula, eles vão pedir a chamada repercussão geral. Aí não julga só o caso do Lula, julga o caso genericamente para todos os casos semelhantes. E nessa situação específica,
A Rosa Weber é a favor, que ela já disse, inclusive, que não vota o caso específico, mas no caso geral, ela vota contra a prisão em segunda instância. Se isso realmente acontecer, Rosa Weber deve votar a favor da liberdade de Lula. Muito bem, então haveria com isso, e o Mark Souza sublinha muito bem, haveria com isso uma decisão de mudança de compreensão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vou tentar tirar do juridiquês, chamar o ouvinte. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar do juridiquês e vamos falar de uma maneira que seja bem clara para todo mundo entender. O que o Supremo Tribunal Federal está armando para amanhã? O caso do Lula não será só do Lula, será de todo mundo. Com isso, a ministra Rosa Weber, que disse que no caso concreto de um só, ela segue a jurisprudência da corte, como isso vai valer para todo mundo, ela se sentiria à vontade de determinar que a prisão só se dá depois de esgotados todos os recursos. A chamada prisão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que vai acontecer? Lula não vai para a cadeia, nenhum criminoso do colarinho branco irá para a cadeia. Nós vamos abrir as portas do cárcere para todos aqueles que cumprem pena em segunda instância hoje no Brasil. Todos. Nós vamos abrir as portas para os corruptos da Lava Jato. Nós vamos soltar estupradores, ladrões, traficantes de drogas. Escolha o crime. A gente vai abrir a porta e diz assim, pode sair. Sai todo mundo. O Supremo liberou. E sabe por que o Supremo vai liberar todo mundo? Para poupar o Lula. O Supremo vai abrir a porta da cadeia para criminosos da pior espécie para proteger o Lula. A ministra Carmen Lúcia ontem foi à tela da TV Justiça para pedir calma ao povo brasileiro. Ora, ministra. O que ela falou no pronunciamento, hein, Mark? Ela gravou um vídeo exibido ontem na TV Justiça. Sem citar nomes, a ministra fala durante exatamente 3 minutos e 18 segundos. Ela defende o fortalecimento da democracia e o respeito às opiniões divergentes, para que as diferenças de ideologia não acabem no que ela chama de desordem social. Concordo em gênero, número e grau no conteúdo da fala da ministra Carmen Lúcia. Nós somos um povo só e deve-se respeitar a opinião majoritária do povo que vai às ruas hoje para criticar o Supremo que a senhora Carmen Lúcia, ministra da Suprema Corte, preside. A população brasileira está na tampa com um jeitinho. A população brasileira cansou. Quem dividiu o país ideologicamente entre nós e eles foi o PT. Foi o Partido dos Trabalhadores. Quem plantou o vento agora colhe a tempestade. O protesto, fique tranquila, ministra Carmen Lúcia. O protesto será pacífico como foram todos os protestos até agora. Procure confusão. Veja o protesto de um lado e do outro. E veja quem é que faz baderna no protesto. Veja quem é que invade. Veja quem é que entra em confronto com a polícia. Quem é que queima pneu no meio da rua. Quem é que protesta em dia de semana atrapalhando a vida dos outros e quem é que optou o tempo inteiro por fazer protesto em domingo. O protesto foi marcado para hoje, fim da tarde. Porque as pessoas trabalham. As pessoas produzem riqueza para o país. Só que elas cansaram. A sociedade cansou do jeitinho. E o Supremo se prepara, lamentavelmente, para fazer o serviço. Para poupar o Lula, vai abrir a porta da cadeia e tirar todo mundo de lá. Os criminosos do colarinho branco vão sair da cadeia, os criminosos de alta periculosidade. Muito se fala no caso Carly, não é, Mark? Carly Filho vai ser preso daqui a 10 anos. Se for. Se for. Pode ser que prescreva. Prescreva, né? Porque a gente agora também vai se abraçar a regra da prescrição criminal, né? Então, a gente caminha para o sentido da impunidade. Mark, acha aí a lista dos 11 ministros, por favor, e vamos pro ouvinte de amanhã
de hoje e amanhã principalmente, para que ele já entenda como será o comportamento dos 11 ministros, como eles votarão. 5 de um lado e 5 do outro já estão definidos, falta o voto da ministra Rosa Weber. Vamos lá, Mike. Então, é a ministra Carmen Lúcia, presidente? Carmen Lúcia vota contra o Lula. O ministro Dias Toffoli, vice-presidente? Esse a favor do Lula. Ministro Celso de Mello, decano? A favor do Lula. Ministro Marco Aurélio? A favor do Lula. Ministro Gilmar Mendes? A favor do Lula. Ministro Ricardo Lewandowski? A favor do Lula. Ministro Luiz Fux? Contra o Lula. Ministra Rosa Weber? Essa eu vou falar depois. Ministro Roberto Barroso? Contra o Lula. Ministro Edson Fachin? Contra o Lula. E ministro Alexandre de Moraes? Contra o Lula. Ó, 5 de cada lado. Falta a ministra Rosa Weber. O que Rosa Weber tem dito até então? De que, por ela, o início da pena se daria após o trânsito em julgado. Mas, no caso concreto de quem tem entrado individualmente lá, ela tem respeitado a atual jurisprudência da Suprema Corte. Qual é a trama? A trama é dar repercussão geral ao habeas corpus do Lula. Portanto, essa decisão valeria para todos. E valendo para todos, Rosa Weber se sentiria à vontade em fazer o seu voto pelo cumprimento da pena após o trânsito em julgado. Solta todo mundo, preserva o Lula solto, a gente assa uma pizza bacaninha, meia pepperoni, meia marguerita, toca a tarantela e segue o baile. Triste Brasil. É isso o que se avizinha para acontecer amanhã. Entendeu? Mas para as pessoas entenderem, Carmen Lúcia teria poder de impedir essa manobra? Não, não teria. A decisão do pleno, embora seja a presidente quem decida o que vai à pauta e o que não vai à pauta, a decisão do pleno do Supremo Tribunal Federal é soberana sobre a decisão individual, mesmo que da presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, se os ministros forem lá para fazer o serviço vai acontecer. O que nos resta como sociedade? Nos resta como sociedade o grito, o berro, o protesto, a demonstração pública de que nós não aceitamos esse tipo de situação. Tem o que fazer? O protesto. Arma primeira, o primeiro dos direitos da democracia. É pelo protesto que eu reclamo todos os outros direitos fundamentais. O grande direito de protesto. Só nos resta ele, fundamento, pilar central do regime democrático. Tirando isso, o que a gente vai fazer? Mimimi. O jornal que não é do mimimi, possivelmente quinta-feira a gente vai fazer mimimi aqui. Mimimi. Denê, e o perigo é maior. Sabe por que a Carmen Lúcia gravou esse vídeo? Muito se fala e tal. O clima em Brasília é quentíssimo. Sabe o que disse o general Luiz Gonzaga Lessa pro estado de São Paulo? General das Forças Armadas. Abre aspas. Se acontecer tanta rasteira e mudança na lei, aí eu não tenho dúvida que só resta o recurso à reação armada. Quem falou isso é o general Luiz Gonzaga Lessa. A STF está brincando com a democracia. Os militares já têm dito que não vão aceitar que um condenado pela Lava Jato seja comandante das Forças Armadas. No caso, Lula. Eles não vão aceitar que Lula vire presidente. Então o STF tem que tomar cuidado. Quem está dizendo isso é um general Luiz Gonzaga Lessa, disse ao estado de São Paulo. E se mudar mais uma vez a lei, resta a reação armada. O exército que fique pianinho também e não venha ele, o exército brasileiro, desrespeitar a Constituição. Esse general também que sente sua bunda na poltrona estofada das Forças Armadas e fique pianinho. Nós vamos resolver os problemas do país democraticamente e não com reação armada. Nós vamos resolver democraticamente as demandas que nós temos que fazer no país. Então não vem um exército também, pela boca de um ou de outro, fazer ameaça que também não. Também não. Nem lá nem cá. Nem a petezada ensandecida e nem o exército com ameaça de revolta armada. Nem um lado e nem o outro. Que se eleve nesse momento a força da Constituição. De que aquilo que está escrito no papel saia e tome assento na sociedade. De que não seja um mero pedaço de papel sem prática.
de que a gente dê efetividade à Constituição para que ela seja de verdade, que a nossa democracia não seja fictícia, tão linda no papel e uma falsidade na realidade. Uma democracia que não respeita direitos fundamentais. Então é o seguinte, não, que o Supremo seja sensível ao que o Brasil vai viver hoje. E quem puder, que saia às ruas mesmo, dá uma passadinha rápida. Quem não saiu de casa ainda, poxa, vou dar uma de Collor de Mello aqui. Sei lá, leva uma bandeira, veste um amarelo, faz qualquer coisa. Essa gente se prepara para amanhã abrir a porta do cárcere e soltar bandido para defender o Lula. Pega um juízo de casuísmo, um só, e faz uma zoeira. Esse país, lamento, é de doer. É triste demais. E os ouvintes, hein, Mark? Os ouvintes estão com a revolta nossa ou eles estão assim numa boa? Vão tomar um... Se dividiram nesse momento, você falou mal do Exército. Não, mas não tô falando mal do Exército, tô falando mal desse general que tá passando por cima do Exército. O Exército vai às ruas se precisar. E não precisa. A gente tem que resolver as nossas questões democraticamente. Vai, Marcos. Cláudio Tavares fala aqui que respeita você, Denian, mas, porém, como falar em respeitar a Constituição se o Supremo guia as leis conforme lhe condiz? Pois é, eu sei. Só que esses 11 ministros do Supremo, uma hora eles vão passar. Como é que é o nome do ouvinte? Cláudio Silvestre. Cláudio, eles vão passar. E eu não sei quantos anos tem o Cláudio, mas Cláudio não é pra mim e pra você. A gente tá vivendo um momento histórico em que o Brasil melhor não se dará pra mim e nem pra você. Desculpa, não é pra gente. A gente tá tentando minimamente construir um país melhor pro futuro, com respeito à Constituição, sem quartelada de um lado e sem fascistas do PT de outro. Não gostam tanto da expressão fascismo? Se há alguém que se comporta de forma fascistoide, é o Partido dos Trabalhadores, que também não serve à democracia. Nem lá, nem cá. E o Supremo, infelizmente, é um Supremo acovardado, como diria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É um Supremo que pode abrir a porta do cárcere e de que nunca mais ninguém com o colarinho branco, que tenha dinheiro, vai pra cadeia. A gente vai tirar da cadeia todo mundo. E amanhã a gente dará fim, dependendo da decisão do Supremo, amanhã a gente sepultará a Operação Lava Jato. A Lava Jato acaba amanhã. Amanhã é o dia do velo. Hoje é o velório e amanhã nós enterramos a Lava Jato. Amanhã tchau pra ela, um abraço forte e terminou. Adeus. Daniel, o Tobias pergunta, mas a intervenção militar não está na lei? Não, não está. Não existe intervenção militar. Se alguém inventou, colou, o Facebook é o maior veículo de propagação de fake news da história mundial, universal, planetária, tanto que o Mark Zuckerberg quer criar um tribunal do Facebook. Suprema Corte. Não existe intervenção militar. As Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica respondem à ordem suprema do presidente da República, eleito democraticamente pelo voto popular. Isso é o que diz a Constituição. Se nós nos aventurarmos a uma possibilidade de golpe, não dada pelo Exército, mas um golpe dado por partidos ou por milícia ou pelo que quer que seja, se nós nos aproximarmos de uma tentativa de golpe, nós temos mecanismos na própria Constituição para evitar esse tipo de afronta ao Estado. Nós temos institutos de defesa do Estado. Um deles, que não é a defesa do Estado, mas há uma possibilidade de defesa, que é a intervenção federal num Estado da Federação ou no Distrito Federal. Não serve para isso, mas funciona para isso. E depois nós temos 2 mecanismos de defesa do Estado brasileiro. Um é o próprio Estado de defesa e o outro é o Estado de sítio. São as formas constitucionais de nós impedirmos algum tipo de trama golpista. Mas nada disso envolve o Exército sair da toca, sair do quartel e tomar o poder na marra. O nome disso é golpe e não haverá
nenhuma defesa da minha voz a qualquer tentativa golpista no país. Por mais que nós sejamos simpáticos à prisão do Lula, porque lugar de condenado é na cadeia, não há, da minha voz, defesa alguma a qualquer tipo de golpismo. Não contem comigo para levantar a bandeira de intervenção militar inconstitucional e golpe. Para mim, não. Isso sim é golpe, não é o impeachment. O impeachment é um caminho constitucional para derrubar do poder governante responsável. Dilma foi responsável, beijo, tchau. Tem nada de golpe. O que mais, Mark? O ouvinte Thiago, aqui de Curitiba, diz que, na opinião dele, general não tem que dar opinião política. General só obedece ordens. É isso aí. Ele obedece ordem do presidente da República. É dessa maneira que funciona. O Exército não é governo. O Exército integra o governo da União. Muita gente aqui na live do Facebook, a maioria dizendo aqui sobre uma possível intervenção militar. Agora o pessoal já tá falando disso, Daniel. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. A gente trouxe à baila a fala do general. Só pra pontuar, Daniel, ele é um general da reserva, tá? Ele não tá na ativa. Ele falou com o Estadão, é o Luiz Gonzaga Lessa. A gente sabe que a história mostra que a reserva começa a manifestar porque quem tá na ativa não fala. Mas a gente só apontou o que disse esse general. Isso. Deixa eu do alto da responsabilidade que um jornal líder de audiência tem. Corta a trilha um pouquinho pra mim, Terribas. Com toda a responsabilidade do mundo, eu vou pedir, o ouvinte sabe que eu tenho apreço enorme pela divergência, eu não tolero nenhuma forma de doutrinação, mas eu gostaria que o ouvinte agora entendesse as minhas palavras aqui. Eu estou tão descontente com o rumo que o país toma quanto você aí do outro lado do rádio. Nós dois, eu e você aí do outro lado do rádio, nós estamos muito descontentes com isso que o Supremo Tribunal Federal planeja fazer amanhã. A nossa arma é o protesto. Fora disso, é golpe. E não há comportamento que se espere da sociedade que não seja o de defesa intransigente da democracia. Não caia nessa da intervenção militar. A intervenção militar é um golpe de Estado. O Brasil não pode ser remetido de novo, ao fundo do poço das trevas de quem não consegue conviver democraticamente. O nosso papel é um papel de cidadão. Eu tenho um microfone à minha disposição. Um microfone que, junto com você aí do outro lado, virou líder de audiência no rádio do Paraná. Agora, o nosso compromisso é o mesmo, com ou sem microfone. A gente tem que lutar pelo que a gente acredita, mas sem cair na tentação fácil de violar a lei e a Constituição. Isso é coisa que o PT gosta de fazer. Se a gente vai usar das mesmas armas de discursos fantasiosos de quem não respeita a própria democracia e o Estado de Direito, nós nos igualaremos a eles. Não caia na tentação. Ainda que o sabor doce da maçã tá lá na árvore, é só tirar e comer. Resista. Resista à tentação. Não é assim que nós vamos construir um país melhor aos nossos bisnetos. Porque será para eles, não para nós, nem para os nossos filhos, nem para os nossos netos. A gente está num processo de depuração. E a depuração teve lugar em Curitiba, Paraná. É a Justiça do Paraná, o Ministério Público do Paraná e a Polícia Federal do Paraná que deram largada à Lava Jato. A nossa defesa é para que a Lava Jato seja a regra e não a exceção. No mais, o nosso caminho escolhido é o pior de todos. Só há um, a democracia. E a democracia hoje clama pelo protesto. Quem puder, que saia às ruas e grite. E que o Supremo seja sensível a não atentar contra a sua própria jurisprudência para poupar o bandido de estimação de uma parcela minoritária da população. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Bombou, explodiu tudo aqui de participação do ouvinte sobre o que nós falamos no bloco passado. O Supremo Tribunal Federal se prepara amanhã para enterrar a Lava Jato.
para deixar o Lula solto, para jamais prender quem tem dinheiro no país, para tolerar o corrupto e o lavador de dinheiro que tenha recursos para fugir da lei, para abrir a porta daqueles que já estão presos cumprindo o início da pena em segunda instância. É o que se desenha. A única vacina existente é o protesto, é a reclamação, é a possibilidade que tem de convencimento da única ministra que está em cima do muro, que é a ministra Rosa Weber, porque no mais, os outros 10 ministros já têm posição formada. Daqui a pouco nós vamos falar do bate-boca na Câmara Municipal de Curitiba, que está muito bom, mas agora é hora do ouvinte sobre o assunto que falamos até agora, Mark. Daniel, o pessoal falando aqui sobre intervenção militar ainda, muita gente confundindo aqui os artigos da Constituição, enfim, dizendo que se pode ter intervenção. Isso não é verdade, né? Não, deixa eu dar uma lida no artigo. Estão falando aqui, só para posicionar o ouvinte, do artigo 142. Então, o artigo 142 foi o artigo que eu falei aqui, e agora eu vou ler, e aí você entenda aí do outro lado do rádio. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então é o seguinte, as Forças Armadas respondem à autoridade suprema do Presidente da República. Ponto, acabou. O Exército só faz o que o presidente disser. Ponto, acabou. E só faz isso porque o Exército responde à lógica da hierarquia e da disciplina. Então, não há intervenção militar. O respeito da lei e da ordem, se for necessário chamar o Exército será chamado pela autoridade suprema, que é a Presidência da República. O Exército não vai sair da toca, não vai sair do quartel, não vai fazer quartelada, porque a Constituição assim não permite. Não há a hipótese de intervenção militar constitucional. Intervenção militar, se houver, é um golpe de Estado, dado pelo quartel. E o Brasil não aguenta mais e não há espaço democrático para esse tipo de situação. Não se abrace ao sabor docinho de uma solução fácil para que a gente tire do poder aquele que nos desagrada momentaneamente. Só há um caminho para a construção democrática: a democracia. A gente vence distorções da democracia com mais democracia e não com supressão de liberdades individuais. Não caia na tentação. Não é assim. Daniel, tem vários ouvintes aqui perguntando a mesma coisa, entre eles o Ageu Pereira, o Dário Marques Rodrigues, vários ouvintes aqui pela live, também pelo WhatsApp. Se não der certo o protesto, o que fazer? Mimimi, que é o que nós vamos fazer quinta-feira. O Jornal Sem Mimimi fará mimimi na quinta-feira. Tá pronto pro mimimi, Terribas? Vamos fazer uma trilha de mimimi? A gente coloca uma trilha triste. É lamentável o que o Supremo Tribunal Federal vai fazer. Mas a gente não tem que dar sossego pra essa gente não, viu? É pouco o que estão fazendo com o Gilmar Mendes no avião. Pouco. Não tem que dar sossego. Eles estão destruindo com o que resta do mínimo de moralidade pública, de deixar na cadeia quem é criminoso. A gente, para poupar o Lula, porque daqui a pouco quem faz isso está a um passo de relativizar a ficha limpa. Não está, Mark? Sim. Porque se você libera da cadeia quem já cumpre pena, por uma jurisprudência sua, do próprio Supremo Tribunal Federal, você está a um passo também de chutar, cuspir na ficha limpa. Então, vamos fazer o serviço, como diz você. Servição. Na verdade, Daniel, alguns ministros, entre eles o Gilmar Mendes, acredita que Lula tem que ser rejeitado pelas urnas. Eles estão achando que o Lula tem que ser candidato, daí ele vai perder a eleição, e isso resolve. Isso é a opinião de alguns ministros, a opinião interna deles lá. Por isso esse trabalho. Mas isso não é democracia. A democracia se funda no império da lei. A gente não pode rasgar a lei da ficha limpa para, mas o Lula perde na urna. Não, a democracia de verdade, o Lula não é candidato. Na democracia de verdade, Lula não é candidato, porque tem uma condenação colegiada de 2º grau por ser criminoso. Na democracia de verdade, vale o império da lei, a lei da ficha limpa. Vamos deixar que as urnas decidam. Isso não é democracia, isso é ditadura da maioria.
E até porque urna não decide o destino de criminoso. Então o ministro que pensa assim desonra a cadeira magistral do Supremo. Infelizmente a gente tem um bando de gente desconectado com o interesse do próprio país. Pessoas que pensam apenas no seu umbigo e na sua ideologia. A gente está diante de um problema, talvez o marco mais sério da história recente do Brasil. O Supremo amanhã, o Supremo Tribunal Federal vai escrever um capítulo da nossa história que é muito importante. Muito importante. Que o protesto hoje tenha força no Brasil. O protesto da Avenida Paulista, principalmente. Quanto maior for o protesto, maior será o barulho capaz de mexer com a cabeça da ministra Rosa Weber. Nunca pensei que o Brasil dependeria da Rosa Weber. O Brasil depende da Rosa Weber. É a Rosa Weber, gente. Né? Que dureza. 7h48 ou 46 minutos? 46 minutos, 7h46. Marcos Souza, vamos falar da Câmara de Vereadores de Curitiba. Ontem o bicho pegou lá, Denê. Sabe a famosa treta? Sei. A Câmara dos Vereadores de Curitiba foi palco de mais uma polêmica ontem, que girou em torno das justificativas de faltas da vereadora professora Josete, do PT, que acompanhou a caravana de Lula. 3 requerimentos contendo explicações sobre o não comparecimento em 3 dias de sessão foram apresentados pela vereadora, professora Josete, do PT, não é? As sessões em questão foram na segunda, terça e quarta-feira da semana passada. De acordo com ela, as faltas se justificariam, pois estava participando do que chamou de atividade parlamentar, acompanhando a caravana de Lula no Paraná. Acontece que o vereador Pier Petruziello, do PTB, que é líder da base do prefeito na Câmara, pediu a derrubada das justificativas. Para ele, a visita de Lula foi um ato político e nada tem a ver com as atividades dos vereadores. Então, por ser uma manifestação partidária, não estar ao encontro do anseio desta casa e fugir daquilo que a Câmara tem como proposição, eu sugiro aos vereadores que derrubem esse requerimento da professora Josete. Por ser uma manifestação partidária, eu sugiro a derrubada do requerimento e voto já imediatamente. O meu voto será pela derrubada do requerimento da professora Josete, entendendo de que uma manifestação partidária não é a que peça uma manifestação política. Ela poderia ter feito isso de tarde. O plenário ocorre pela manhã, ela teria todo o direito de ir ver o presidente Lula, levantar sua bandeira vermelha e fazer isso de tarde. A vereadora petista usou a tribuna para retrucar e deu indireta a colegas. Ela falou de vereadores que escapam das sessões para os seus gabinetes, como já previu o desfecho de que teria que ter os dias de faltas descontados do salário. Ela também ironizou. Estava sim em atividade política que faz parte sim de meu mandato enquanto parlamentar e nunca votei contrariamente a ninguém que se colocou nessa situação. Já votei contrariamente em pessoas que estão aqui e não ficam na sessão e vão ao gabinete, né? Geralmente justificam, né? Que estavam no gabinete, mas e assumo que em alguns momentos já votei contrariamente a isso. Mas tranquilamente, não vou passar fome se tiver 3 dias descontado do meu salário. Obrigado. Do meu subsídio, né? Que não é salário. Obrigado. Com 14 votos contrários, a justificativa para as faltas da vereadora professora Josete não foi aceita pela casa. Só para trocar em miúdos, ela queria que, sabe quando o professor dá um abraço no aluno e fala assim, não tem problema, não vou lançar no livro a falta. Ela queria isso, ela não ia perder o salário. Mas o Pierre lá se pronunciou e ela acabou perdendo o dinheirinho que, segundo ela, não vai fazer falta nenhuma. Não vai mesmo. O que não é salário, é subsídio. Aí é o seguinte, né? A vereadora professora Josete foi passear de caravana com o Lula e queria que o povo de Curitiba pagasse os dias que ela faltou ao trabalho. Essa gente não se emenda. Que vergonha, hein, professora Josete? Que vergonha. Professora. Que exemplo, né? Professora Josete. Que vergonha. Parabéns ao vereador Pier Petruziello pela coragem de ir à tribuna da Câmara e enfrentar a imoralidade de frente. Porque o caminho seria o do jeitinho, né? Tá. Não desconta os 3 dias e segue o baile. Aí foi 1,
à tribuna, apresentou a barbaridade lá que a professora Josete tentou fazer, e aí outros saíram e tiveram coragem de fazer o mesmo. Então, parabéns ao vereador Pier Petruziello por não deixar esse tipo de situação se perpetuar. O Senado, por exemplo, deveria fazer o mesmo com a senadora Gleice Hoffmann, que passou uma semana inteira passeando com o Lula de ônibus por aí, pelo sul do Brasil, mais de uma semana, e não foi trabalhar em Brasília. Deveria descontar o salário. Vai? Não, não vai. Tem uma mensagem aqui, Mark, do Paulo Martins, deputado federal, pré-candidato ao Senado pelo PSC, ouvinte deste jornal. Ele manda uma mensagem que eu faço questão de ler no ar, porque de certa forma reflete muito do que uma parcela gigantesca da população sente. Diz ele assim: chegamos ao ponto em que nós, os democratas, perdemos os argumentos para defender a democracia. Estou profundamente triste e preocupado. Isso não vai terminar bem. Quando nós, democratas, precisamos gastar um tempão para explicar que a democracia precisa ser respeitada, é porque foi o boi com a corda. A gente está na véspera de uma decisão em que o Supremo Tribunal Federal mudará sua jurisprudência para atender a um réu. Não acredite que a decisão é para ter repercussão geral. Isso jamais foi a intenção real do Supremo. O Supremo não está preocupado com quem está na cadeia. O Supremo está preocupado, sim, em atender à liberdade do Lula. E a liberdade do Lula redundará na liberdade de outros políticos na mesma situação e terminará com o sepultamento absoluto da Operação Lava Jato. O serviço está sendo feito pela Suprema Corte Brasileira. A Justiça do Brasil, que funcionou exemplarmente no Paraná e no Rio Grande do Sul, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e tem funcionado majoritariamente também no Superior Tribunal de Justiça, na Corte da Cidadania, lá em Brasília. Nós temos o juízo da primeira instância do juiz Moro, o Tribunal em Porto Alegre, o Tribunal Regional Federal e o Superior Tribunal de Justiça trabalhando de forma consonante, certinha. E vem o Supremo para estragar tudo. É como pegar um pombo e jogar no meio do tabuleiro de xadrez. Vai terminar bonitinho o jogo, né? E aí, Mark? E os ouvintes, pra gente fechar? Estão participando aqui, o ouvinte final telefone 8155 diz que a diferença é que há países que têm maturidade para ter democracia, como a Suíça. O Brasil não tem, segundo o ouvinte. Não tem, aprende. Quando a gente era menor, nós mesmos, a gente também não tinha maturidade para um monte de coisa. E a gente foi aprendendo a ter maturidade, aprendendo, e aí amadurecemos. Os nossos filhos pequenos são imaturos para determinadas coisas, daí eles vão ficando madurinhos, aí amadurecem. É a mesma situação com a democracia. Tem duas formas de você resolver uma imaturidade de um filho seu. Que ótimo exemplo que o ouvinte nos deu. Um filho seu imaturo, uma criança que suja o sofá, porque derrubou Nescau no sofá. Você tem duas formas de educar o seu filho. Mostrar que ele fez errado, fazê-lo ajudar a limpar o sofá, não deixar mais com que ele tome o Nescau no sofá até que ele consiga pegar o copo direitinho. E a outra maneira é sentar uma tunda de pau no guri, pegar uma vara de marmelo e cobrir o guri de porrada e deixar uma semana na UTI, de tanto pau que você deu no seu filho. Que caminho que é o correto para educar o nosso filho? De ensinar para que ele amadureça. E tem o outro, na pancada. A pancada não vai funcionar. Porque depois que passar a dor da pancada, vai ficar pior. Porque daí, em vez de ser a vara de marmelo, vai ser o taco de beisebol. Quando a gente se aventura a romper o regime democrático, a gente passa a trabalhar com a hipótese de supressão das liberdades individuais. Esse jornal, por exemplo, pode ter certeza, não dura uma semana com o Lula no governo, que é um ditadorzinho.
Não dura uma semana com o Lula no governo. E não dura uma semana com um golpe em curso. Iriam nos calar o lado de lá ou o lado de cá. Sem remédio. O que mais, Mark? Deninha, tem um ouvinte aqui, Dário Rodrigues, pela live do Facebook, dizendo que você brincou que o boi já foi com a corda. Ele tá brincando aqui. Eles vão acabar abrindo a porteira para os bois fugirem. É isso. Foi o boi com a corda e eles ainda estão abrindo a porteira e vão os bois tudo embora. É isso aí. A Karine Lazarotto, também pela live, pergunta: que democracia? Desde a última eleição que foi tudo comprado e manipulado, segundo a ouvinte, o STF vai fazer o que amanhã? Verdade. A nossa democracia é muito fragilizada porque o poder econômico, junto com o político que não presta, faz o jogo sujo da corrupção. E a Lava Jato tentou e tenta punir quem age e atenta contra o Estado Democrático de Direito. É isso, o caminho é colocar o criminoso na cadeia. E o Supremo vai soltar o criminoso da cadeia. O general da corrupção é o Lula. E o Supremo amanhã fará o serviço para não deixar o general da corrupção ser preso. Respondendo a pergunta da nossa ouvinte. O Elcio Koleski, nosso ouvinte todas as manhãs, está revoltado aqui, dizendo que o judiciário precisa ser um órgão jurídico e não partidário, e que a gente está deturpando as coisas. O caso do Lula é específico, não tem nada a ver com outros casos. Não, imagina. Não, o caso do Lula é que o Lula é o escolhido de Deus na terra. O caso do Lula não terá repercussão. Se o caso do Lula não terá repercussão, se não for dada a repercussão geral ao caso do Lula, eu acredito que a Rosa Weber, diante da pressão popular, possa não conceder o habeas corpus preventivo. O Elcio Koleski mordeu o próprio rabo agora, o nosso ouvinte. Se não houver repercussão geral, eu acredito que a Rosa Weber possa manter a maneira de votar e não conceda o habeas corpus. Se der repercussão geral, o que daí vai atingir todo mundo, senhor Elcio? Todo mundo, o Lula e os outros. O Aécio, Aécio, eu vou. Nunca pensei que eu fosse ver o Elcio Koleski defender o Aécio. Olha aí que bonitinho. Temer, que vai sair do governo, né? Que legal, bonito ver o PT defender os corruptos dos outros partidos. Para começar, Deninha, Eduardo Cunha deixa Pinhais imediatamente. Isso, abre a porta pro Eduardo Cunha. Abre a porta pro Cunha. Acho que o PT do Paraná podia recepcionar o Cunha do lado de fora da cadeia. Tá trabalhando pela soltura dele. É isso aí, vamos embora, Terríveis? Só pra terminar, Daniel, pra deixar o pessoal mais na expectativa aqui, informação agora do Estado de São Paulo: Rosa Weber declarou que ainda não concluiu o voto sobre o habeas corpus de Lula. Ela está estudando. O Brasil está nas mãos da ministra Rosa Weber. E ela declara ainda, pra colocar mais fogo na fogueira, né? Ela tô estudando ainda, vamos ver. Como diria... Tá tranquilo. Como diria o ministro Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber é um raio de sol. E o Gilmar Mendes é o quê, Tarribas? Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Você é uma pessoa horrível. Me deu. Eu não faço média, seus miseráveis. Ela não faz seus média. miseráveis. Vamos embora? É pra ir embora? É, né? Então vambora. Vambora. Hoje o jornal foi pesado, né? Foi. E amanhã vai ser mais ainda. Mas é porque a gente tá vivo. Aqui, tá muito tenso. Mas a gente tá vivo. Esse jornal não vai se render, não. Agora, se você quiser firula, tem outras rádios aí. Tem uma até que toca o... E nessa loucura de manhã, né? É, então. Você viu aquele meme já? Só pra terminar, eu sei que você tá brabo aí, mas do Supremo. Tranquilo. Já que é pra deixar esconder as evidências, disfarçar, como é que é a letra? Já que é pra... Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Enfim, coloca o Chitãozinho Chororó lá, tira os ministros. Então. O Chitãozinho é melhor, pelo menos. É isso. E pelo menos vai ser mais animado, né? Ia ser mais engraçado. Vai o Chitão, o Chororó, a Sandy e o Júnior. Será que eles votariam como, Deninho? Eles são contra o Lula, né? Será? São historicamente contra o Lula. O Chitãozinho e o Chororó, sempre nas últimas campanhas eleitorais, têm feito campanha contra o PT. Eles mais aqueles mineiros lá, que são meio gordinho. Tem um que até meio parecido com o Terríveis. César Menotti Fabiano? Meio parecido meio parecido comigo. A barba, é verdade mesmo, a barba. Não tem nada a ver com isso. O da barba é o César Menotti, né? Isso. O César Menotti é meio parecido contigo, a barba, não é? Vamos fazer um meme, Márcio? É parecido sim. Do César. Disso. Vai começar, aí todo mundo vai começar a ficar mandando foto agora que esse troço aí. Vambora. Vamos fazer um meme. Acabou o tempo, do vambora. César Menotti com o Terríveis. Tchau, vambora. Tchau.